Bem, a função desse canal é trazer à luz temas voltados à espiritualidade, ou também mistérios com relação ao ser humano, o próprio planeta Terra, civilizações que antecederam a nossa, narradas por Platão, por exemplo, né? Lá em Timeu e Critias, quando ele fala da Atlântida, né? Seria possível a existência dessa civilização. Então a gente vai comentar assuntos voltados a esses temas: a cosmogênese, né? O estudo do cosmos, a antropogênese também, o estudo do ser humano, e não teremos uma verdade definitiva, né? Mas trazer assuntos onde a gente possa mergulhar e tentar compreender, talvez deixar de usar um pouco a nossa mente racional e para usar um pouco mais a mente abstrata, né? Por exemplo, Platão, né, ele narra lá em Timeu e Critias a existência de um continente que, né, uma civilização que antecede a nossa. Então a gente vai comentar sobre isso. Comentaremos também sobre outras civilizações que possivelmente antecedeu a nossa e antecedeu a própria Atlântida, a chamada Lemúria, narrada, por exemplo, pela Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, que vai falar também sobre outras raças do ponto de vista humano. Segundo ela, nós estamos na quinta raça humana. Ela chama de raça raiz. Segundo ela, nós já passamos por 4 fases, né, a raça humana. Nós estaríamos na quinta raça humana. Ela chama de Bórea, Hiperbórea, Lemuriana, a própria raça Atlante e a nossa. Ainda teria mais 2 por vir. Então nós comentaremos nesse canal assuntos, né, voltados a esse tema. O que é, por exemplo, qual a função do nosso planeta, ou a função dos demais planetas, do próprio Sol, as estrelas. Isso é a cosmogênese, né? O que são os Vimanas, narrados, por exemplo, lá no Bhagavad Gita, no Vimanika Shastra, no Ramayana, livros hindus, na própria Bíblia. A própria Bíblia narra o afundamento da Atlântida, né? Quando ela fala, por exemplo, do dilúvio, que aconteceu por volta de 12.000 anos atrás. Ela narra também os Vimanas. Se a gente pegar, por exemplo, lá em Ezequiel, quando ele tem um contato com uma divindade, né? Ele está falando de um Vimana. Então, para a gente entender e adentrar um pouquinho a esse assunto, né, as raças raízes, ou até as raças que antecedem a raça humana, por exemplo, o animal, o vegetal e o mineral, a gente precisa voltar quando a Terra era apenas um mineral bruto e água. O Sol tem uma função de emitir uma energia. A energia, muitas vezes, ela é chamada de prana. Então esse prana chega até o planeta Terra, né? E o planeta, ele absorve essa energia, porque dentro do planeta existe uma simulação do Sol em escala menor, obviamente. Então esse receptor, né, essa simulação do Sol, recebe essa informação e dissemina para a superfície terrestre, né, para a face da Terra. Então o prana, ele vai ser emitido pelo Sol, a Terra recebe esse prana e o planeta vai trabalhar de forma interna o prana e devolver essa energia para a superfície terrestre, para a face da Terra.
E aí vai, né, com a entrada do prana solar e a saída pelos polos, né, do prana terrestre, há uma colisão de pranas ocasionando aí, né, aquele efeito da aurora boreal. A primeira raça como estado de consciência a ser desenvolvida, trabalhada, é o mineral. Então a gente tem um mineral bruto e ele passa a ganhar, né, receber prana, receber vitalidade, portanto ele vai ser transformado em um mineral precioso. Então ele vai mudar de forma, de cor, de tamanho. Ele passa por 7 etapas até vir a próxima raça, né, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista com relação ao estado de consciência, que seria a raça vegetal. O vegetal, então, ele passa também por 7 fases, 7 etapas, né? Isso é óbvio que é um tempo imensurável. Aí, lógico, com vantagem com relação ao mineral, como, por exemplo, o cruzamento entre espécies. Então, a gente tem lá desde a primeira espécie da planta menor possível até uma árvore jurássica, né, gigantesca. Isso pela cronologia, pelo tempo de evolução, tempo evolutivo. Então a raça vegetal ela também evolui, passa por 7 fases para dar origem à raça animal. É interessante observar que cada raça ela vai alimentar da raça anterior. Então, por exemplo, assim, o animal alimentando da raça anterior, que seria o vegetal. O animal, então, ele também passa por 7 fases, 7 etapas, e aí, óbvio, com mais vantagens, né, com mais características nesse sentido evolutivo, melhores, com relação às raças anteriores. Por exemplo, a mobilidade. Então, o animal ele consegue se locomover, né, entre machos e fêmeas e atalhar, né, a evolução. A evolução é mais rápida. O animal, então, ele passa também por 7 fases, 7 etapas, até dar origem ao que nós somos hoje, a raça hominal. Então, quando, de forma mais científica, comentam que o ser humano é um animal racional, não procede, porque é um outro estado de consciência, é uma outra raça, do ponto de vista evolutivo. Então, o hominal também passa por 7 fases, por 7 etapas de evolução, sendo a primeira aí a raça polar ou a raça bórea, a raça hiperbórea, a raça lemuriana, a raça atlante e a nossa raça, o ário semita, né, a raça ariana, e 2 que estaria por vir ainda. Então, e cada raça raiz, por exemplo, a raça atlante, ela também vai ter mais outras sub-raças. Por exemplo, a última sub-raça da raça atlante são os toltecas. Os toltecas que vão dar origem ao que nós conhecemos mais recentemente como os maias, os astecas, os incas ou os próprios andinos, né, da América Central, América do Sul, né, esse pele vermelha, mais troncudo, né, mais baixo. Então, essa fase da raça atlante vai dar origem a parte dos nossos povos hoje, né? Então, isso é bem esclarecido pela Helena Blavatsky em inúmeros livros dela, como A Doutrina Secreta, por exemplo, Isis Sem Véu, alguns livros que vão tratar desse assunto menos acadêmico e mais de forma espiritual, ocultista. Então, se a gente pegar a raça atlante, agora, segundo os estudos de Platão, ele que foi o iniciado no Egito, né, ele é um filósofo grego, mas se iniciou no Egito e teve um mestre que passou esse conhecimento para ele. Segundo, né, os manuscritos de Platão, lá em Timeu e Crítias, ele vai falar sobre a construção desse povo atlante.
não é? Quando ele narra a destruição da Atlântida, ele está falando da última ilha chamada de Poseidones, essa ilha que estava entre as Américas ali, aí a Europa e a África, né, no Oceano Atlântico. Então, e coincidentemente, a Bíblia narra essa passagem também, né? Obviamente não é uma coincidência, ela está narrando esse fato, o afundamento de uma civilização, de um continente, de um povo, né, que pereceu. Depois a gente vai adentrar mais especificamente a Atlântida, por exemplo, né? Mas quando a ciência ou falam, por exemplo, que as pirâmides do Egito elas foram construídas há 2000 e poucos anos atrás pelos próprios egípcios, não procede. As pirâmides, né, elas seriam construções dessa civilização que antecedeu o próprio Egito, a própria civilização ária semita, né? A chamada Atlântida, né? Então, todos esses resquícios que a gente tem hoje de construções, por exemplo, as pirâmides, as esfinges, que são, na verdade, inúmeras esfinges, inúmeras pirâmides ao redor do globo, né? Na China, na Índia, no próprio México e Egito. Então, isso seriam construções, resquícios da arquitetura do passado e não teria relação com o nosso povo, né? Inclusive a maneira na qual as pirâmides foram construídas, por exemplo, sugestões de que as pirâmides haviam sido construídas através de escravos carregando pedras, ou elefantes carregando as pedras, ou o próprio rio Nilo, né, ajudando no transporte dessas pedras, não procede, porque elas seriam construções do passado, e a forma na qual elas foram construídas se perdeu com o tempo, né? E muito provavelmente não foi à base de esforço físico, né? Agora, uma outra civilização também dentro dessas raças raízes, mais especificamente a terceira raça raiz, seria a raça lemuriana. A Lemúria seria aí um continente que ficaria entre a África e a Oceania. E ali se desenvolveu a terceira raça raiz. As duas raças raízes, a raça polar ou raça bórea, e posteriormente a raça hiperbórea, essa sequer tinha o corpo físico. Então o corpo físico ainda estava em transformação, né? Então o ser humano ele foi ter o corpo físico a partir da raça lemuriana, né? E, inclusive não é o mesmo corpo que nós temos hoje, né? Não é a mesma estrutura física. Então, para concluir, o que a gente chama de lenda ou mito aqui no Ocidente, no Oriente, que é de onde originalmente vem esse conhecimento, onde a própria Helena Blavatsky vai estudar, né, ou Platão também, né, ambos se iniciam no Oriente, lá é tratado como uma tradição. Isso foi passado de pai para filho, né, ao longo de centenas de milhares de anos. Então eu acredito que a humanidade ela é muito mais complexa, é muito mais antiga, e a engenharia cósmica e humana ela é muito mais inteligente do que a gente imagina. Então a gente vai tratar desses assuntos que, embora pareça um pouco impossível demais, mas ele no mínimo faz muito sentido. Como eu falei no início, não é uma verdade absoluta. Procura entender o contexto do que a gente vem falando, do que eu falei nesse vídeo, e pesquisar, observar mais o ser humano, a própria natureza, e aí sim você tirar a sua verdade com relação ao mundo. Então se inscreva, compartilhe e
curta esse canal.